Se você está solteiro hoje, talvez esteja começando a pensar que existe alguma coisa errada com você. Você conversa com alguém, a conversa parece boa, mas de repente a pessoa desaparece. Você conhece alguém interessante, existe conexão, mas ninguém sabe exatamente o que quer. Você tenta demonstrar interesse e parece que quanto mais você demonstra, menos a outra pessoa se importa. E então você começa a pensar, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Mas talvez o problema não seja simplesmente você. O jeito como as pessoas se conhecem, conversam e se relacionam mudou completamente. E se você ainda está tentando jogar o jogo dos relacionamentos de 10 anos atrás, vai continuar se frustrando. Por isso, se você está solteiro em 2026, existem algumas coisas que você precisa entender. Primeiro, atenção não é conexão. Hoje é muito fácil conseguir atenção. Uma curtida, uma visualização, uma resposta no Instagram, uma reação no story, uma conversa que dura algumas horas. Tudo isso pode dar a sensação de que existe interesse, mas atenção não significa conexão. Uma pessoa pode conversar com você todos os dias e ainda não estar realmente interessada em construir alguma coisa. E esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Elas começam a investir emocionalmente antes de descobrir se existe reciprocidade. Você recebe uma mensagem e já começa a imaginar possibilidades. A pessoa demora para responder e você fica tentando entender o motivo. Ela responde de forma fria e você tenta recuperar a atenção dela. E quando percebe, você está muito mais envolvido do que a outra pessoa. Então lembre disso, não confunda disponibilidade com interesse. Interesse verdadeiro aparece através de comportamento. A pessoa procura você, participa da conversa, demonstra curiosidade, aceita oportunidades de se encontrar. E principalmente existe reciprocidade. Segundo, você não precisa convencer ninguém a gostar de você. Esse talvez seja um dos conceitos mais importantes para quem está solteiro. Você não precisa convencer alguém a gostar de você. Você não precisa escrever a mensagem perfeita. Não precisa responder exatamente depois de determinado número de minutos. Não precisa fingir ser uma pessoa que você não é. E não precisa transformar cada conversa em uma apresentação para provar seu valor. Relacionamento saudável não começa com uma pessoa tentando convencer a outra. Começa quando duas pessoas naturalmente percebem que gostam da companhia uma da outra. Isso muda completamente sua postura. Em vez de pensar, como faço essa pessoa gostar de mim? Comece a pensar, será que nós realmente combinamos? Essa pergunta coloca você de volta no controle da sua própria vida. Porque você também está escolhendo. Você também está avaliando. Você também pode dizer, essa pessoa não combina comigo. E isso é muito diferente de passar o tempo inteiro tentando conseguir aprovação. Terceiro, pare de transformar o celular no relacionamento. Uma das maiores armadilhas atuais é passar semanas conversando sem nunca sair da conversa. Bom dia, boa noite, memes, reels, perguntas aleatórias, conversas intermináveis, e você começa a sentir que conhece aquela pessoa. Mas existe uma diferença enorme entre conversar com alguém e realmente conhecer alguém. Você descobre muito mais sobre uma pessoa convivendo com ela do que trocando centenas de mensagens. Como ela trata outras pessoas. Como ela reage quando alguma coisa dá errado. Ela consegue conversar pessoalmente, vocês riem juntos, existe conforto, existe respeito, existe compatibilidade, você não descobre isso através de uma tela. Por isso, quando existe interesse e a conversa já criou uma base mínima de conforto, faz sentido transformar a conversa em uma experiência real. Não precisa transformar isso em um grande evento, um café, uma caminhada, um lugar tranquilo, qualquer situação simples em que vocês possam conversar pessoalmente. Porque o objetivo da conversa não deveria ser conversar para sempre. O objetivo é descobrir se existe algo além da conversa. Quarto, não corra atrás de quem. Não demonstra reciprocidade. Existe uma diferença entre demonstrar interesse e correr atrás. Demonstrar interesse é saudável. Correr atrás de alguém que constantemente demonstra pouco interesse é outra história. Se você sempre inicia, sempre pergunta, sempre mantém a conversa, sempre tenta marcar, sempre resolve os problemas, sempre procura uma maneira de recuperar a atenção, pare por um momento, observe. O que acontece quando você não faz tudo? A pessoa procura você, ela demonstra vontade de continuar, ela também toma iniciativa, porque relacionamento não deveria parecer uma perseguição. Você não precisa desaparecer para parecer interessante.
Você não precisa jogar jogos psicológicos. Você simplesmente precisa observar a realidade. Reciprocidade não precisa ser perfeita, mas precisa existir. Se você quer aprender a transformar uma conversa comum em uma conexão real e saber exatamente como conduzir o papo até um encontro, eu criei o livro Da Conversa ao Encontro para isso. Nele, você vai aprender como iniciar conversas, manter o interesse, evitar aqueles silêncios desconfortáveis e, principalmente, como sair do celular e chegar ao encontro de forma natural. O link está na descrição. Quinto, sua vida não pode girar em torno de encontrar alguém. Isso parece contraditório, mas quanto mais desesperadamente você precisa de um relacionamento, mais difícil pode ficar escolher bem. Porque quando você sente que precisa encontrar alguém, qualquer pequena demonstração de interesse começa a parecer especial. Você começa a ignorar incompatibilidades. Aceita comportamentos que normalmente não aceitaria. Cria expectativas muito cedo. E transforma uma pessoa que você mal conhece em uma solução para a sua solidão. Mas ninguém deveria carregar essa responsabilidade. Um relacionamento deve acrescentar a sua vida, não ser a única coisa boa acontecendo nela. Tenha seus projetos, seus amigos, seus hobbies, sua rotina, sua própria identidade. E quando alguém aparecer, você não estará pensando, finalmente alguém para salvar minha vida. Você estará pensando, minha vida já existe, quero descobrir se essa pessoa combina com ela. Essa é uma posição muito mais saudável. Sexto, não tente ser perfeito. Você vê pessoas aparentemente perfeitas nas redes sociais. Relacionamentos perfeitos, viagens perfeitas, corpos perfeitos, encontros perfeitos. E começa a acreditar que todo mundo está vivendo uma vida incrível enquanto você está ficando para trás. Mas você está comparando sua vida real com momentos selecionados da vida dos outros. Não faça isso. Você não precisa se transformar em outra pessoa para merecer um relacionamento. Você pode melhorar, pode aprender a conversar melhor, pode cuidar mais de si, pode desenvolver confiança, pode aprender a estabelecer limites. Mas melhorar não significa tentar se transformar em alguém artificial. A pessoa certa para você não precisa conhecer uma versão criada para impressioná-la. Ela precisa conhecer você. Sétimo, aprenda a conversar sem transformar a conversa em uma entrevista. Oi, tudo bem? Tudo. O que você faz? Trabalho com isso. Legal. E você? Também. Fim. Muitas conversas morrem porque parecem entrevistas. Pergunta, resposta, próxima pergunta, resposta. E assim por diante. Uma boa conversa não é apenas sobre fazer perguntas, é sobre criar momentos, compartilhar histórias, brincar, fazer comentários, demonstrar personalidade, ter curiosidade genuína. Quando alguém fala que gosta de viajar, por exemplo, você não precisa simplesmente perguntar: para onde você já viajou? Você pode dizer: você parece o tipo de pessoa que escolheria uma viagem de última hora em vez de ficar planejando durante 6 meses. Agora existe algo para a pessoa responder. Existe personalidade, existe espaço para uma conversa e, principalmente, existe uma pessoa real por trás das mensagens. Oitavo, não tenha medo de mostrar interesse. Existe uma obsessão atualmente em parecer indiferente. Não responda rápido. Não demonstre demais. Faça a pessoa correr atrás. Finja que não liga. Mas existe uma diferença entre ter autoestima e fingir desinteresse. Se você gosta de conversar com alguém, você pode demonstrar. Se quer encontrar alguém, pode convidar. Se gostou do encontro, pode dizer. Você não precisa transformar tudo em um jogo. A questão não é demonstrar pouco, é demonstrar sem perder sua própria dignidade. Você pode dizer: gostei de passar esse tempo com você, sem transformar isso em uma declaração emocional enorme. Você pode demonstrar interesse e ainda assim continuar vivendo sua vida normalmente. E talvez a coisa mais importante: se você está solteiro em 2026, não interprete sua situação atual como uma sentença sobre seu futuro. Estar solteiro não significa que você fracassou. Não significa que ninguém vai gostar de você. Não significa que você perdeu o momento certo. E definitivamente não significa que você precisa aceitar
qualquer relacionamento apenas para deixar de estar sozinho. Talvez você simplesmente ainda não encontrou alguém compatível. Talvez precise melhorar sua comunicação. Talvez esteja escolhendo pessoas que não conseguem oferecer aquilo que você procura. Talvez precise sair mais da tela e viver mais experiências reais. Ou talvez precise simplesmente parar de tentar controlar cada resultado. Porque relacionamentos não são uma fórmula matemática. Você pode fazer tudo certo e ainda assim descobrir que duas pessoas não combinam. E tudo bem. O objetivo não é conseguir qualquer pessoa. O objetivo é encontrar uma conexão que faça sentido para os dois. Garanta seu livro no link da Descrical e mude sua vida com as mulheres